A paz do Senhor, amados irmãos, amigos, professores da Escola Bíblica Dominical. Com grande alegria que chegamos na lição de número 6, a abrangência universal da salvação, 5 de novembro de 2017. E o nosso texto áureo é João capítulo 3, versículo de número 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Graças a Deus. E a nossa verdade prática? A salvação em Jesus Cristo é de abrangência universal, pois os que o aceitarem em todo tempo e lugar serão salvos pela graça de Deus. Graças a Deus, essa é uma aula muito importante, porque vai falar então da salvação propiciada pelo nosso amoroso Deus Pai, que elaborou um plano de salvação para salvar a humanidade, de tal maneira que enviou o Filho, o Verbo que se fez carne. Então o Pai fez o plano, o Filho executa o plano e a pessoa do Espírito Santo nos convence dessa verdade. Portanto, é a Trindade atuando para a nossa salvação. O nosso texto áureo, João 3,16, o contexto dele está entre os versículos 16 a 21. Começa falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero fazer aqui uma observação, porque na interação com o professor, o nosso escritor, o nosso comentarista, ele fala: não podemos concordar com a predestinação. Essa é a doutrina das igrejas reformadas, das igrejas intituladas calvinistas. Elas então apresentam uma espécie de salvação muito sectária, né? Exclusiva para os eleitos. E, no entanto, a salvação é abrangente para todos, todo aquele que nele crê. E eu vi um pastor que eu respeito muito, calvinista, conversando, e alguém fez essa pergunta exatamente de João 3,16 para ele, falando: ora, o senhor fala que só algumas pessoas foram salvas, né? Que eles acreditam na predestinação radical. E aí fez, mas a Bíblia diz em João 3,16 que a salvação é para todo aquele que nele crê. Irmãos, eu fiquei sinceramente espantado com a resposta dele. Sabe o que ele teve coragem? Porque precisa ter coragem para falar o que ele disse, né? Ele disse assim: não, mas acontece que esse todo não é todo. Olha que conversa furada. Falou: não, por exemplo, quando você fala assim, ó, todo mundo virá aqui amanhã, não sei o que é todo mundo. Todo é um todo. Ele disse que João 3,16, quando a Bíblia fala que todo, que Deus é o mundo de tal maneira, e todo aquele, não significa todos. Olha, irmão, e não pensa que foi um pastor assim, não, foi um pastor de renome, escritor, que uma pessoa conhecida no Brasil. Irmão, meu Deus, uma hermenêutica assustadora para um intelectual, para uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Ele fica até envergonhado de ouvir uma coisa dessa. Quer dizer, então, que Deus enganou? Quer dizer, que é o todo de Deus não é todo. E como é que fica então quando a Bíblia fala que todos pecaram? Então não foi todos também? Foi só alguns? Então, irmãos, a gente percebe que tem muita gente, para defender um ponto de vista, ele sacrifica até a palavra de Deus, irmão. Que Deus nos livre disso. Vamos entender como a palavra de Deus diz. A Bíblia está dizendo assim, ó: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, para a humanidade, não para condenar a humanidade. Não foi para predestinar para o inferno. Não foi para lançar, não. Ele enviou o seu Filho para que o mundo fosse salvo por ele. Então, claro que então se dá oportunidade para todos. Por isso que o Espírito Santo, a graça de Deus, ela
toca e reabilita o livre-arbítrio do homem. E aí ele pode então cear com Jesus, abrir a porta. É isso que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, o seu livre-arbítrio reabilitado pela graça, percepção da predestinação, a culpa cai em Deus. Claro, porque se a pessoa já foi predestinada para ser condenada, então qual é a culpa que a pessoa tem? Nenhuma. A culpa então é de Deus que o predestinou a isso. Olha que absurdo. Não, o Deus da Bíblia é o Deus que ama. E por Ele amar, Ele envia o seu único Filho para graças a Deus, estão todos inclusos, porque a salvação é universal. Louvado seja o nome do Senhor. Todo ecumenos, ou seja, a palavra grega para o todo mundo habitado, graças a Deus. Então esse é o comentário do nosso textuário. Vamos para a introdução da nossa lição. A salvação em Cristo alcança a todos. E aí cita João 3,16 novamente. E é tão eficaz que foi completa, de uma vez por todas. Olha que coisa linda. Olha o que João Batista fala quando vê o Senhor Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Que maravilha. Primeiro então tópico. O que é a obra expiatória de Cristo? É uma pergunta. O que é a obra expiatória de Cristo? Primeiro subtópico. A necessidade de expiação. O termo expiação tem a ver com o ato de remir, tirar o crime daquela pessoa, aquela falta que a pessoa cometeu. Então, tira, expia, arranca, elimina. Como a Bíblia fala, né? Que todos pecaram. O pecado atingiu toda a humanidade. Então, no pecado de Adão, todos pecaram. É isso que diz a doutrina do pecado original, conforme Romanos capítulo 5. Então, no pecado de Adão e Eva, toda a humanidade é da mesma forma. A forma, Adão e Eva, entortou com o pecado, e todo mundo que nasce daquela forma está meio tortinho. Quer dizer, é o pecado original, todos que vêm dessa forma. Então todos pecaram. Todos pecaram, a Bíblia diz claramente, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, mostra então que era necessário um grande Salvador, para expiar o pecado da humanidade. E foi na cruz do Calvário, conforme a gente estudou na lição de número 5, que Jesus disse: está consumado, foi feita a obra da remissão. Esse ato é a suprema expressão do amor de Deus. Então Jesus morreu na cruz do Calvário para que todo aquele que crer em Jesus, todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Todo que crer e for batizado será salvo. E quem não crer? Quem não crer será condenado. Esse é o amor de Deus. Deu o seu Filho unigênito e nos dá tão grande salvação. Subtópico 2, a abrangência do pecado. Já falei. Total. Todos pecaram. Não tem... É só Jesus que nasceu sem pecado, porque ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Essa é a grande diferença, que o sangue de Jesus tem poder e o sangue de Maria não tem. Mas Jesus não foi alimentado pelo cordão umbilical da Virgem Maria? Foi. Mas por que então que o sangue dela não tem poder? Porque ela nasceu da vontade dos seus pais. Ela nasceu, veio da forma de Adão e Eva. Então todos pecaram, inclusive a própria Maria no seu cântico. Ela diz: a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Ora, quem precisa de Salvador? O pecador. Agora Jesus não. Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Por isso o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Maria não tem, porque é igual ao nosso. Tem a mácula, vem com o defeito. E o de Jesus é perfeito. Hebreus diz que nós podemos entrar com confiança no trono da graça,
Porque Jesus, como nós, em tudo foi provado, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4. Graças a Deus. Então, o problema do pecado é tão sério. Toda a Bíblia vai mostrando essa situação da natureza do pecado. Mas o Senhor Jesus, então, veio para destruir as obras do diabo e resgatar o homem da escravidão do pecado. E o subtópico 3, a expiação de Cristo. Bom, nós vimos já no Antigo Testamento que aquele cordeiro inocente que morria no lugar do pecador cobria o pecado. Mas era o quê? Eram tipos, né? Eram indicações, apontamentos para algo superior, algo melhor, que se deu então através do sacrifício do Senhor Jesus, que é o sacrifício pleno, completo, único e verdadeiro. Então, a síntese do tópico 1, a obra expiatória de Jesus Cristo foi um ato de amor que nos redimiu de nossas falhas. Amor. Por isso que nós defendemos essa perspectiva bíblica do livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio a gente vê o amor de Deus. Já a predestinação não dá para acolher como o amor de Deus. Há o subsídio aqui, didático, para você, professor, é importante que você leia e aplique. São perguntas que você pode fazer para o seu aluno. Tópico 2, o alcance da obra expiatória de Jesus. Qual a dimensão, o alcance dessa obra? 1, a impossibilidade humana. Então, todos pecaram, estão destituídos. É impossível o homem, pelos seus méritos, pelo seu intelecto, pela sua força, pela sua capacidade, é impossível o homem se salvar por si mesmo. Não é possível. Depende. Até mesmo, eu já venho falando isso, olha, depois que o homem se destruiu da glória de Deus, todas as suas características foram afetadas pelo pecado. E por si só, o homem não consegue voltar a Deus. Mas quando o Espírito Santo reabilita o meu livre-arbítrio, pela graça, a graça pré-existente, então eu confesso a Jesus como meu Salvador. Então eu dependo de Deus. O primeiro toque sempre é de Deus, não é do homem, não é pelo esforço humano. Não é como Pelágio dizia, Pelágio que falava isso, que o livre-arbítrio do homem, ele podia decidir. Não, não decide nada. Nós dependemos da atuação de Deus que reabilita o nosso livre-arbítrio para abrir a porta e cear com o Senhor Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir o coração, mas quem reabilita o livre-arbítrio para o homem poder decidir, crer ou não, é o Espírito Santo. Por isso que nós não estamos falando de pelagianismo e nem de semi-pelagianismo. Não, senhor. Isso aí são acusações dos calvinistas que não conhecem a palavra de Deus. Aí nos acusam. E mexe, você vê um coitadinho de um calvinista lá na internet falando: vocês são pelagianos, semi-pelagianos. Não, meu amigo. Nós cremos na graça preveniente que atua, que reabilita o nosso livre-arbítrio para nós podermos crer com alegria. Porque Ele nos amou primeiro e amou toda a humanidade e não só alguns. Graças a Deus. Mas nós sabemos da impossibilidade humana de aceitar, de tomar essa atitude, de voltar para Deus. 2. Cristo ocupou o lugar do pecador. A morte de Jesus é uma morte substitutiva. Ele ocupou o nosso lugar. Era para nós pagarmos o preço da nossa rebelião, da nossa fragilidade. Mas Cristo morreu em meu lugar. Por isso que eu sou agradecido. Graças a Deus. É a morte substitutiva do Senhor Jesus. E 3. O alcance universal da obra expiatória. Olha, irmão, a obra de Jesus tem poder. Universal. Toda época, todo o tempo. Quem invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Olha, que maravilha. Então,
todos, em qualquer lugar, não importa, é lá no interior da China, lá no Alasca, lá na Terra do Fogo, na Patagônia, não importa, onde você estiver, se invocar o nome de Jesus, se crer no sacrifício de Jesus, é salvo, graças a Deus. Mas é a fé, é a graça que toca em nosso coração para que nós venhamos entender. Quem faz isso? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence da justiça, do pecado e do juízo. Síntese do tópico 2. O alcance da obra expiatória operada por Cristo é universal. Graças a Deus. Os antigos usavam a expressão catolicós, né? Todo o universo, né? Ou o catolicós, que tem a ideia de universal, ou ecumênicos, né? Que é todo mundo habitado, nesse sentido de universal. Toda a humanidade, graças a Deus. De novo, apresenta aqui o livro do pastor Stanley Horton, que é um grande teólogo pentecostal, já na glória com o Senhor, mas que deixou uma obra extraordinária, muito material teológico importante, que eu aconselho você a adquirir. Você tem que ter boas referências para você. E está aqui, ó, Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal da nossa casa publicadora da Assembleia de Deus. Tópico 3. Cristo oferece salvação a toda a humanidade. Primeiro, perdão, libertação e cura. Basicamente faz-nos lembrarmos, né, dos nossos primeiros irmãos que pregavam, né? Eu mesmo lembro ainda quando criança ia na igreja e o nosso pastor falava: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e Jesus Cristo nos leva para o céu. Graças a Deus, né? Essa é a mesma mensagem que nós compartilhamos. O maior resultado da salvação operada por Jesus é o perdão dos pecados. Sendo perdoado, estou justificado. Graças a Deus. Começa a minha caminhada de santidade no Senhor. Glória a Deus. Que bênção, né, meus irmãos? 3.2. A salvação é para todo mundo. Todo ecumenos. Toda a humanidade. Todo mundo habitado. A Bíblia afirma que a salvação está ao alcance de todas as pessoas. Isso que é maravilhoso na fé cristã, né? Não existe pessoas excluídas. Ah, não, esses foram predestinados para nunca... Não, isso é invenção dos calvinistas. Isso não tem na Bíblia. Todos foram destinados, né? Deus nos convida, na verdade, para a salvação, né? Foram chamados para a salvação. E, por meio da fé, arrependimento de todo o nosso coração, confessando o Salvador, nós então temos salvação em qualquer parte do mundo. Por isso que nós, pentecostais, temos evangelizado mesmo, irmão. Enquanto os nossos irmãos tradicionais, reformados, vêm com essa história de predestinação, então ficou lá. Porque se não for, fazer o quê? Não, pode observar que os missionários tiveram dificuldades. Se você estudar o movimento missionário, essas igrejas reformadas não apoiavam as missões. Imagina levar mensagem para os indianos, para os índios. Imagina se Deus predestinou eles. Olha, irmão, mas graças a Deus que homens e mulheres de Deus tiveram a visão de Deus que tinha que levar a palavra. E a igreja pentecostal tem levado a palavra, com luta, sendo atacada, sendo satirizada, ofendida, mas os irmãos estão levando a palavra. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, Jesus Cristo nos leva para o céu. Quer dizer, a igreja segue com a sua bandeira, levando a palavra para toda a humanidade. Receber Jesus no coração desperta em nós testemunhas. Ser-me-eis testemunhas, foi isso que o Senhor Jesus falou. E 3, a responsabilidade do cristão, que é isso, ser testemunha, ir, pregar, levar a palavra, não ficar estático, mas compartilhar o amor de Deus, compartilhar com seus familiares, compartilhar com seus vizinhos,
compartilhar com os moradores da sua cidade e pregar o Evangelho. E você pode pregar o Evangelho com palavras ou com a sua vida. Grande efeito nessa sociedade contemporânea é viver o Evangelho. Essa é a pregação que fala mais alta. Aqui eu lembrei do missionário católico, né, Francisco Xavier, que evangelizou o Japão, né, aquelas regiões orientais, e ele deixou escrito, né, uma frase. Ele fala assim que nós temos que pregar o Evangelho com todos os esforços possíveis, se necessário, usar também as palavras. Olha que ensinamento interessante, né? Quer dizer, prega a palavra de todas as formas. Se necessário, use as palavras, né? Use a sua linguagem, porque o que pesa mais hoje na nossa sociedade é o exemplo, é a vida, né? Não é falar muito, mas é viver aquilo que a gente prega, né? Que é a pedagogia do Senhor Jesus. Síntese do tópico 3, a salvação em Jesus Cristo é oferecida a todos, porque a salvação é para toda a humanidade. E nós temos aqui um outro subsídio do dicionário bíblico Wycliffe, e encerra então com as considerações finais. A salvação que Cristo oferece é abrangente, né? Vai além de toda a terra habitada, em todas as eras, em todos os lugares, né? Além de uma experiência espiritual primordial e libertadora da pessoa, traz consigo implicações de ordem cultural e social. É verdade. Então, quando o Senhor Jesus é acolhido, né? Quando a pessoa acolhe o Evangelho, a sua vida muda. Ele torna-se um pai de família melhor, um vizinho melhor, um trabalhador melhor, um cidadão melhor, mais responsável. Tá? Então, mexe também na perspectiva, você possa ter uma cosmovisão diferente da do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Você possa ter discernimento espiritual e moral e ético. Então, que Deus continue abençoando a sua vida. Que você tenha uma aula abençoadíssima. E não se esqueça, você pode participar da nossa aula de formação continuada, todos os sábados, na nossa igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, do nosso querido pastor Paulo Freire. O nosso endereço é Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, no Parque Itália. É muito fácil de você participar dessa aula. E você pode acessar o meu site, é www.professoralberto.com.br, e você pode compartilhar essa mensagem com outros professores, com pessoas que não são cristãs ou de outras denominações. Tenha liberdade, tá bom? Vamos ajudar a divulgar esse material. Que Deus continue abençoando a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém.